E aí galera, fala concurseiro, fala concurseira, senhores. Hoje eu quero trocar uma ideia muito massa sobre oração subordinada substantiva. Para começo de conversa, eu quero primeiro passar conceitos basilares sobre o que é uma oração subordinada substantiva, mostrar ferramentas úteis que a gente pode usar para entender uma oração subordinada substantiva e depois explicar cada tipo de oração subordinada substantiva. Para começo de conversa, esse assunto, geralmente, na cabeça de quem nunca viu, pode estar perguntando que diabo é isso? Ou para quem já viu algum dia, pode também estar dizendo: odeio esse assunto, tenho raiva, tenho ódio, não quero graça com ele nem para ir para o céu. Para os dois casos, eu te peço uma coisa: calma. Você vai entender. Se eu que sou burro pra peste conseguir entender esse assunto, você também consegue. É só questão de analisar com calma, analisar com frieza. Por mais que sim, é um pouquinho estressante às vezes entender, mas qualquer um pode entender, senhores. Oração subordinada substantiva. Nós temos que entender esse termo aqui, ó, subordinada. Se é subordinada, você tem que entender uma coisa. Existe uma relação de dependência sintática. Quer dizer que a oração principal vai depender da oração subordinada para que toda a frase tenha sentido completo. Tem uma relação de dependência sintática. E que diabo é isso? É basicamente a relação em que a oração principal vai depender da oração subordinada para apresentar um sentido completo. Oração subordinada, você já tem que pensar logo. Tem relação de dependência sintática. A oração principal precisa da oração subordinada para apresentar um sentido completo. É isso basicamente o que diferencia uma oração subordinada de uma oração coordenada. Porque na oração coordenada existe a relação de independência sintática, enquanto que na oração subordinada tem a dependência sintática e uma parte vai depender da outra para fazer sentido. A oração subordinada você já entendeu. Agora, quando falamos de substantiva, significa que a oração subordinada, ela vai exercer as funções do substantivo. Lá, da morfologia, tem um substantivo, jogo ele numa frase, dependendo do contexto, ele vai ter funções diferentes. Então é basicamente isso. Na oração subordinada, a relação de dependência sintática, e substantiva, porque a oração subordinada exerce função de substantivo. Quais são essas funções de substantivo? São 6, no caso. Nós temos o substantivo com função de sujeito, com função de objeto direto, objeto indireto, com função predicativa, com função completiva nominal e com função apositiva. Então, senhores, basicamente, o conceito do termo oração subordinada substantiva você já entendeu. E para complementar esse entendimento, você tem que ter ciência que nas orações subordinadas substantivas, você vai ter muito corriqueiramente uma dessas duas ferramentas, que são conjunções integrantes, a que e a si. Que e si são conjunções integrantes que geralmente, quando aparecem, se trata de uma oração subordinada substantiva. E dessas duas, o que e o si, a mais usada ainda é o que. Mas você tem que se ater quando aparecer o si, se estivesse se tratando de uma conjunção integrante. Tá, recapitulando. Oração subordinada, relação de dependência sintática. A oração principal depende da oração secundária para apresentar um sentido completo. É substantiva porque a oração subordinada vai exercer uma das funções, na verdade, que o substantivo exerce na oração, numa oração qualquer. Então vamos lá, senhores. Eu dei uma rápida organizada aqui para a gente poder entender melhor os tipos de oração subordinada. Funções estas que podem ser de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. São 6 no total. No que se refere ao sujeito, oração subordinada, substantiva, subjetiva, que vai exercer a função de sujeito da frase total. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Quando é objetiva indireta, eu nem preciso adiantar que para você entender essas coisas, objetiva direta, objetiva indireta, você logicamente tem que saber o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, ver quando é que se tem, ou quando se precisa de um objeto direto e um objeto indireto, saber a transitividade verbal, saber se o verbo é transitivo direto,
se o verbo é transitivo indireto, se o verbo é transitivo direto indireto, se o verbo é intransitivo, mas isso é um outro assunto. Positivo. Eu estou partindo do pressuposto de que você já saiba o que são essas coisas. O que são essas funções. Na prática, continuemos. No que se refere ao complemento nominal, é só seguir a ideia da sigla. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E aqui vai. Oração subordinada, substantiva, predicativa. No aposto, oração subordinada, substantiva, apositiva.